Olá, queridas, graça e paz, bom dia. Eu tenho vivido algumas experiências em que o Senhor tem me ensinado a olhar as pessoas de uma forma um pouco mais intensa e não ficar olhando no superficial, como muitas vezes as pessoas nos olham, nos julga como um livro pela sua capa, né? E agora pela manhã, eu meditando aqui, o Senhor me levou a um texto e eu pensando, Senhor, às vezes eu preciso tanto que o Senhor faça determinadas coisas por mim, mas eu caí num texto em que a música bastante antiga do Diante do Trono, Preciso de Ti, tem uma parte onde a Helena Tanuri, ela cita o verso de Tiago 4:8, que diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Eu só quero ficar com essa parte do texto. Às vezes nós queremos tanto que Deus venha ao nosso encontro, mas muitas vezes nós não estamos dispostas a ir até o encontro dele. Eu ouvi tantas pessoas dizer: mas se Deus quiser, Ele que mude isso em mim, né? Se o Espírito Santo quiser, é Ele que me mostre o que eu tenho que fazer. Nós precisamos entender que o nosso Pai, o nosso amigo Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus Cristo, eles têm comunhão, eles são um. E o Senhor nos deu a autonomia e a autoridade de sermos um com Ele também. Só que nós precisamos entender que para que isso aconteça, nós precisamos gerar um relacionamento com o nosso Pai. Então, nós não temos só que ficar sentadas, muitas vezes num banco de igreja, só ouvindo, e nós não tomarmos uma atitude. Nós precisamos ir até o Senhor. A palavra é muito clara dizendo que aproximem-se de Deus. Eu preciso ter uma atitude. Eu preciso sair da minha zona de conforto e me aproximar do Senhor. Aí você pode pensar: mas Morgana, você não conhece minha vida, você acha que é tudo mil maravilhas? A minha também não é. Eu erro, eu peco, eu piso na bola, mas eu tenho uma consciência de quem eu sou. Que o erro e o pecado, eles não acontecem na minha vida por uma situação porque eu quero que aconteça. O erro e o pecado, eles têm que ser um acaso. E eu preciso ter o entendimento que quando eles acontecem, eu não tenho que jogar isso para debaixo do tapete e até que um dia, num evento, numa conferência, onde uma pessoa de uma outra igreja, de um outro momento, fora do meu ambiente ou do meu habitat natural, ou fora da minha igreja, isso quer dizer, eu venha a ser confrontada por um profeta e ali confessar. Não. Eu tenho que, quando eu erro, eu tenho que imediatamente, como uma criança inocente, que fica toda espantada, do tipo, puxa vida, se a minha mãe descobrir, ela vai ficar brava. Aí a criança chega lá: mamãe, quebrei seu vaso. Nós temos que ir da mesma forma. Senhor, pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei contra a terra, pequei contra os meus filhos, contra o meu marido, e dar nome a esse pecado. E uma outra coisa que me liga a esse mesmo texto é que muitas vezes esse mesmo pecado ou tantos outros pecados, ele faz com que eu tenha uma separação de Deus. Mas sabe o que é interessante? É que às vezes eu já pedi perdão para o Senhor. E quantas vezes eu já não ouvi? Mas irmã, eu já pedi perdão a Deus por isso, mas parece que esse pecado, ele sempre vem à tona na minha porta. Parece que Satanás sempre traz à tona esse pecado, querendo me fazer envergonhar. Eu vou contar um segredo para vocês que eu aprendi, que o Espírito Santo me ensinou. Lá em Tiago, livro de Tiago, importante nas nossas vidas. Livro de Tiago, capítulo 5, no verso 16, ele diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem
curados. Ah, mas eu não pedi perdão ao Senhor? Sim, pediu. E a palavra de Deus diz lá em 1 João 1,9 que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor nos purifica da injustiça, mas nós temos um adversário que não perde a oportunidade. Então, quando nós trazemos o nosso pecado à luz e nós tiramos ele das trevas, nós tiramos das mãos de Satanás toda a autoridade de condenação. E ele não pode mais nos acusar. O pecado, ele gera em nós uma ferida. E vira e mexe. Ela fica purulenta, ela se abre, daqui a pouco cicatriza de novo, mas dentro está sujo. Então eu preciso que alguém, como um instrumento cirúrgico de Deus, venha sobre a minha vida e eu possa colocar para fora. O que eu aprendo com tudo isso? Eu aprendo que o Senhor nos ensina primeiro a nos relacionarmos com Ele. Ele é um Pai e Ele quer que, como filhas e filhos, nós venhamos à presença dEle sem nenhum medo, para nos relacionarmos, para falar com Ele, para colocar o que está no nosso coração. Por pior que seja, Ele se interessa por aquilo que nós estamos sentindo. E segundo, Ele faz com que nós, como irmãos, busquemos uns aos outros para que sejamos fortalecidos num relacionamento. Este relacionamento de confessar uns aos outros, nós precisamos ter um cuidado. Cuidado para quem nós abrimos o nosso coração, para que, não porque muitas vezes as pessoas elas não usam das nossas confissões de uma forma, eu vou contar o pecado da Mariazinha. Ela não faz por mal. Às vezes ela ainda não chegou num nível de maturidade aonde ela entendeu que ela é um instrumento e que o Senhor está usando ela para curar. Às vezes ela tá tão assim, nossa, mas ela confiou em mim, aí daqui a pouco metade da igreja tá sabendo o pecado da Mariazinha. E não é assim que funciona. De uma ferida nós podemos abrir muitas outras. E o que nós precisamos entender que o Senhor nos deu autoridade para sermos bênçãos uns para os outros. A igreja, ela funciona um para os outros. Não é por mim, mas é apesar de mim. Não é pelo meu irmão ou pela minha irmã, mas é apesar do meu irmão e a minha irmã. Mas para que em tudo e em todos nós possamos a cada dia crescer, possamos a cada dia nos desenvolver. Paulo vai falar, não me recordo o endereço agora, mas ele vai falar que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. A salvação ela começa no dia que eu aceitei a Jesus, mas ela cresce, ela desenvolve e ela chega a uma maturidade aonde o Senhor nos usa como instrumentos. E a pergunta que eu quero fazer hoje, como está o seu relacionamento com o Pai? Você tem tido a oportunidade e o desejo de se aproximar do Pai? Você tem coragem de olhar para o Pai e falar, eu pequei, e dar nome ao meu pecado? Ou você está igual uma criança danadinha que quebra o vaso da mamãe e coloca debaixo do tapete e precisa de uma oportunidade extraordinária e muitas vezes constrangedora para poder limpar essa sujeirinha que foi para debaixo do tapete? E a hora que a gente vê, ela fermentou e tá uma sujeirona. Eu sugiro que você busque ao Senhor e que você abra o coração. Abra o terreno do teu coração e não deixe que o teu coração se torne um terreno baldio onde as pessoas possam jogar lixo e ir acumulando, fermentando. O seu coração é terreno e um terreno limpo de um jardim fechado, aonde o Senhor limpa, aonde o Senhor cultiva e o Senhor faz florescer. Não se esqueça disso. Você é uma filha e um filho amado.
e você foi chamado para ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com o seu Pai, sem qualquer censura e sem qualquer privação. Tenha um bom dia e que Deus nos abençoe.